O título dessa mensagem que nós escolhemos dar a essa noite, esse título, nós chamamos de Caminhando Vitoriosamente. E durante a explanação eu queria que você, certamente sem eu pedir você já imaginaria, mas eu queria que você fizesse um esforço de se lembrar da sua caminhada de vida. Você que é casado, que você pudesse lembrar a sua caminhada a dois. Os percalços, as dificuldades, tudo aquilo que é peculiar ao ser humano, na sua limitação. Nós somos limitados, nós não temos todo o poder, nós não temos toda a autoridade, nós não temos todas as soluções. Algumas soluções nós encontramos. Por isso, eu vou ler um trecho muito conhecido da Palavra de Deus. Se encontra no livro de Josué. Vou ler Josué capítulo 1, versículos 3 a 9. E nós vamos meditar nessa conversa que Deus tem com Josué. Aqui não se trata de um casamento, mas se trata de uma caminhada. E, como eu disse ao irmão Francisco e à irmã Fátima, nós não iríamos fazer uma pregação para eles, embora pudesse, todos se utilizariam dela, mas nós vamos fazer uma pregação onde, sendo casados ou sendo solteiros, todos nós, vocês amados e aqueles que vão tomar posse dessa mensagem pela gravação na internet, no YouTube, eles possam imaginar, o Deus é o mesmo. Se ele agiu assim com Josué, e se Josué agiu assim com Deus, homem também sujeito a fraquezas, Josué, por que nós não conseguiríamos? Diz assim a palavra de Deus, Josué capítulo 1, a partir do versículo 3. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, o Mediterrâneo, no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente sê de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, o livro da lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, somente deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei? Sê forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Que palavra, hein, irmãos? Acho que eu não preciso nem pregar. Só a leitura dessa palavra viva, palavra de Deus. Vamos falar com Ele.
Vamos orar, vamos pedir a direção, vamos pedir a palavra ungida para a nossa vida nesta noite. Pai querido, nós te agradecemos, porque apesar de nós, o Senhor se aproxima e fala conosco. Apesar das nossas imperfeições, tu nos amas, tu desejas que estejamos sempre alinhados contigo, tu desejas o nosso sucesso, tu desejas a nossa vitória. Sabemos que há algo que precisamos fazer, mas é muito pequeno em comparação àquilo que tu fazes por nós. Então, Senhor, nesta noite, que esta palavra sirva de alento para aqueles que estão precisando, que sirva de encorajamento para aqueles que estão sem coragem, que sirva de norte para aqueles que estão sem direção, em nome de Jesus. Amém. Antes de mais nada, irmãos, para aqueles que não sabem, é um dia para mim também muito especial, porque há 50 anos atrás, no dia 30 de junho, que foi a data, eu estava lá. Eu falei com o Francisquinho ali, o Júnior, e também posso falar para a Tati, que eu conheço o Francisco há mais tempo do que eles que são filhos. Não é verdade? Mas eles conhecem mais o pai do que eu, naturalmente. E eu estava lá no casamento. E me lembro que cantei também no seu casamento. Não vou cantar agora não, porque não, você vai chorar, eu também vou chorar, vai ser um negócio, né? Mas eu estava lá. E com muita alegria eu posso testemunhar, aprove a Deus, que eu viesse pastorear ovelhas, a igreja que o Senhor me deu, e que um dia, há uns anos atrás, há uns 7, 8 anos, 9 anos, o irmão Francisco viesse e dissesse, eu quero congregar aqui. Quanta alegria, irmãos. Como é que eu ia imaginar que aquele magrelinho lá de trás, ou aqueles magrelinhos, eu e ele éramos, que jogávamos bola, solteiros. Quando ele começou a namorar a Fátima, eu comecei a namorar a Vera, e andamos ali, depois nos separamos, eu mudei para lá, ele mudou para lá, nos encontramos alguns anos depois. Então, meu irmão Francisco e minha irmã Fátima, é uma alegria, é uma honra vocês terem me escolhido para estar aqui nessa noite, trazendo essa palavra e a renovação do voto de vocês. Amém? Deus abençoe, e eu estou já muito grato por essa oportunidade. Consequentemente, estive no casamento do Francisco Júnior, que a igreja conhece, ele já é daqui, está emprestado lá na Metodista, mas ele é daqui. De vez em quando eu preciso, help me! Aí ele vem aqui, dá um socorro, prega, canta. A Tati, também, cantei no casamento deles, olha só como é que é. E vou cantar no casamento da Isabela. Fala amém, Isabela. Amém. Da Valentina e do Filipinho. Amém. Pronto. Do Perilinho também. Opa, eu esqueci do Perilinho. Não é porque eu comecei dos novinhos, né? Mas inverti tudo. É emoção, irmãos. É emoção. Amém. Que Deus abençoe esse momento. Queridos, feita essa revelação que alguns irmãos talvez não soubessem, nós queremos aqui, rapidamente, não vamos cortar o tempo do culto, mas vamos ser objetivos, até porque depois os irmãos que quiserem ir embora podem ir, viu, irmãos? Não. Todos estão convidados pelo irmão Francisco, eu estou sendo esse porta-voz, nós estaremos ali celebrando, uma comunhão gostosa, para lembrarmos que vale a pena servir a Deus, né? Para caminharmos em vitória, o que é preciso? O que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui que Deus está conversando com Josué, porque aquele que trouxera o povo do Egito, tirando da escravidão, havia morrido, que era Moisés. Então o substituto dele, Josué, estava prestes a levar o povo a um lugar seguro, a um lugar de promessa de Deus. E nesse texto que eu li, nesses versículos que eu li, nós temos algumas revelações. Então, antes de citar aqui alguns pontos, o que nós precisamos fazer para caminharmos em vitória,
O nome já diz, né, o título já diz vitória. Vitória sobre embates. Não se vence se não houver lutas. Mas me chamou a atenção aqui algumas colocações, me chamaram a atenção algumas colocações de Deus falando com Josué. A primeira é que ele diz que todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Irmãos, isso é significativo demais. Se essa frase aqui, se essa frase for colocada separada de todo o contexto, nós podemos pensar erroneamente, equivocadamente, que Deus está dizendo, faça o que você quiser fazer, onde você for, aonde você for, escolha um lugar para você ir. Se você pisar, ali eu vou te dar, é a sua terra. Mas Deus não está dizendo isso. Porque se você ler os versículos anteriores, e se você entender o contexto de Deus com o povo, Deus chama que o povo seja obediente. Então, no versículo 2 ele diz, Moisés, meu servo, morreu, agora levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que eu estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Então, essa promessa de onde pisar, é onde pisar quando você estiver sob a minha direção. Aí significa qualquer lugar que você pisar, quando estiver sob a minha direção. E se você pisar num lugar tenebroso, essa terra será sua. Não que você vai pegar uma terra tenebrosa, mas você vai dominar sobre essa terra. Isso é um ponto que me chama a atenção. Outro ponto que me chama a atenção é quando ele diz no versículo 8, ele diz assim, que o livro da lei, que a palavra hoje para nós seria, que a palavra de Deus, que a Bíblia, que o que contém na Bíblia, esteja sempre em teus lábios. Significa, verbalize aquilo que você leu. Coloque para fora aquilo que você crê. Não adianta você ter isso aqui guardado na sua mente, mas exerça o poder da palavra. É isso que ele está dizendo. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. E baseado nisso, eu quis fazer uma comparação, e posso imaginar, sei de algumas histórias do casal, conheço, na nossa amizade, em momentos de descontração às vezes, ou nos momentos em que eu tive a oportunidade de orarmos juntos, por situações difíceis, algumas muito difíceis, outras difíceis para nós, mas talvez não tão difíceis para os demais, que há situações em que são difíceis para nós. Para os outros, olha e dizem, isso aí é café pequeno, está chorando de barriga cheia, mas às vezes não entendem, não se colocam no lugar daqueles que estão sofrendo. Então, baseado nisto, eu comecei a imaginar, por isso Deus me deu esse texto, eu orei e disse, Senhor, um texto que eu possa abranger outras pessoas, que eu possa encorajar através da Tua palavra outras pessoas. E Josué certamente estava preocupado, porque senão Deus não falaria para ele, ser forte, ser corajoso. Então, Deus disse, imaginou, viu, né? Porque pela sua onisciência, ele viu, ele está com medo. Ele vai achar que não vai conseguir. E ele então conversa, esse texto, essa conversa aqui. E continua no capítulo 1. Depois, se você tiver interesse, continue lendo o capítulo 1, você vai ver quantas vezes Deus fala para ele, ser forte e corajoso. Até o capítulo 2, ele fala muitas vezes, ser forte e corajoso. Sabe o que aqui eu percebo, amados? Eu percebo que Deus está preocupado com a nossa fraqueza. Deus está preocupado com a nossa falta de coragem. Ele quer não nos chamar de, você é um tolo, você é um medroso.
mas ele quer dizer, eu estou contigo e você é corajoso. E eu separei então aqui 5 pontos, seremos breves, que eu quero deixar com os irmãos, para a minha vida e para a vida dos irmãos. Para caminharmos em vitória, então precisamos ter o que Josué tinha. E vamos ver o que ele tinha. A primeira coisa que ele tinha a promessa de Deus. Sobre a terra que ele haveria de possuir. E sobre a derrota dos inimigos. Você vê que ele diz, ninguém poderá não estou ouvindo? Te resistir. Então ele teria inimigos. Olha, irmãos, a primeira coisa que nós numa caminhada, seja ela a dois, seja ela individual, nós que temos Deus como nosso Deus, Jesus como nosso Senhor e Salvador, a primeira coisa é que nós precisamos estar alertas e atentos que nós teremos inimigos, às vezes grátis, inimigos grátis, pessoas que olham para você e não gostam de você, e você vai ter dificuldades, quem sabe, no trabalho, na sua vizinhança, às vezes dentro da própria família, parentes, primos, sobrinhos, alguém que por alguma coisa gratuita, por alguma razão gratuita, se tornam nossos inimigos. Mas há um inimigo que nós não podemos conversar com eles para levar um papo e tentar acertar as coisas. E é desse inimigo que Deus fala principalmente. E é esse inimigo que nós temos que estar mais atentos com ele, que é o inimigo das nossas vidas, o inimigo espiritual. O apóstolo Paulo, quando ele diz assim, a nossa guerra, a nossa luta, não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas, mas é contra as potestades espirituais que habitam as regiões celestes, potestades inimigas, que usam pessoas, e muitas vezes nós pensamos que o problema está ali, e o problema é muito além dali, muito fora daquilo ali. E o que Deus promete a Josué, ele tem a promessa, a terra que eu estou te mandando, você vai possuir, e vai falar, os seus inimigos serão derrotados por mim. Quem derrota os nossos inimigos é Deus. Até porque, irmãos, muitas vezes nós derrotamos o inimigo errado. A pessoa estava só zangada com a gente derrota o camarada, que poderia ser nosso amigo. Nós deixamos passar uma oportunidade de fazer mais amigos. Semelhante. A palavra de Deus que diz que no meio do povo de Deus tem o trigo e tem o joio. E ele diz que somente Deus fará essa colheita. Por quê? Porque ao tirarmos o joio, pelo nosso pensamento, nós podemos estar tirando o trigo. Muito parecido. Nós não temos essa sensibilidade. Quantos de vocês, não precisa dizer, mas quantos de vocês, quantos de nós, tínhamos um inimigo que hoje é nosso amigo? Quantos? Pessoas que eu imaginava, esse era meu inimigo. Eu fui conversar, esse camarada tornou meu amigo. Eu estava equivocado. Mas, mesmo sendo esses inimigos humanos, o Senhor está te dando vitória. Não vitória no sentido de você eliminar o camarada, matar o camarada, derrubar o camarada, mas no sentido de reverter a situação. E eu creio, Francisco, pelos lugares que você passou trabalhando, eu sei de alguns deles, a maioria talvez, eu sei que Fátima também trabalhou. Eu sei que você teve momentos que você disse, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Talvez você tenha tido momentos, e vocês, ou estão passando por isso agora, dizendo, Senhor, o Senhor falou que ia fazer isso na minha vida. O Senhor falou que eu conquistaria isso ou aquilo. E eu já estou a ponto de desistir. Aí você esteja sempre nos teus lábios a palavra de Deus. E ele disse,
na palavra para todos nós, não só aqui. Ele está falando com Josué. Não, ele está falando para a descendência, está falando para nós, para a sequência desse povo. Mas também no Novo Testamento, Jesus e os apóstolos deixaram para nós muitas palavras de encorajamento. Ele disse: mas o Senhor não falou? O Senhor é homem para que minta? Primeira coisa para andar vitoriosamente, você precisa crer que tem a promessa de Deus. Quantos acham que tem a promessa de Deus na sua vida? Todos achamos? Então tem a promessa de Deus na sua vida. Segunda coisa, ele tinha a palavra de Deus determinada. Deus determinou. Olha o versículo 5, versículo 6. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Por que ninguém poderá te resistir? Porque eu estarei contigo. Então é uma palavra determinada. Eu determino, e só quem pode determinar é Deus, tá, irmãos? A não ser que você determine sobre uma enfermidade, no nome de Jesus. Você não pode determinar, por exemplo, uma bênção. Deus, eu determino a bênção na minha vida. Isso é incoerente. Não pode ser. Não bate com aquilo que nós somos e quem Deus é. Ele é quem libera as bênçãos. Nós, quando muito, podemos: Senhor, eu imploro pela tua bênção. E Ele faz, se Ele quiser. Ele sempre quer. Mas se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Então, essa segunda palavra, ele diz no versículo 5, dizendo: jamais te abandonarei, nem te desampararei. Ser forte e sem medo, destemido, sem medo, porque farás este povo herdar a terra que aos seus pais jurei dar. O problema é que muitas vezes nós achamos que quem fará somos nós. Mas não podemos deixar de pegar o início da conversa. Deus está dizendo assim: eu vou te usar para você ser vencedor. E você terá muitos benefícios, porque todos esses lugares, todas essas conquistas, você vai utilizar na sua vida, você vai se valer delas, dessas conquistas, você vai ser beneficiado, mas porque eu vou fazer. Então, se ele tinha a palavra de Deus determinada, ele tinha o guia para tudo. E a palavra de Deus é o guia para tudo. Ele chama bastante atenção nisso aqui no versículo 8. Solte a palavra. Eu passei alguns momentos difíceis também na minha vida, como acho que todos os casais já passaram, um de um jeito, outro de outro, mas todos. E quem não passou, deixa eu falar para você, você vai passar. Você está triste comigo? Vai embora? Não vá não. Espere o finalzinho. Jesus mesmo disse: vocês vão ter problemas, vocês vão ter aflições, vocês vão ter tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E essa palavra significa o seguinte: confie em mim, porque aquele que venceu o mundo está com vocês. Então basta falar comigo que eu já derrotei o mundo. Eu tenho a solução para todas as coisas. Ele é o guia para tudo. Terceira coisa, Josué tinha a receita de Deus. Irmãos, às vezes nós queremos fazer alguma coisa, temos uma receita, o bolo sola, falta alguma coisa, queima. Não é verdade? O bolo sola. Mas nós temos a receita, mas essa receita é humana. Eu estive uma vez visitando, acho que já falei isso aqui na igreja, os irmãos me perdoem, eu ouvi de novo. Estive visitando uma cidade no interior de Minas, quando eu saía mais vezes para ministrar fora. E eu fiquei hospedado na casa de uma senhora, que o pastor me deixou: fica aqui que você vai ser muito bem recebido. Eu falei: que bom. E aí mesmo? A irmã fez um bolo. Eu não gosto muito de bolo, a minha esposa gosta mais, mas eu gosto de bolo também. E ela fez um bolo que eu estava lá deitado, aquilo eu nem cheirei, eu escutei o cheiro, para você ter uma ideia. Já escutou o cheiro do bolo? Um bolo, eu falei: meu Deus, esse bolo eu quero. E eu fui lá: olha, em Minas, né? Tem um bolinho aqui para você tomar um cafezinho antes de ir para a igreja,
Tá bom, pastor? Eu falei, tá bom. E peguei o bolo lá e comecei a comer o bolo. Meu irmão e minha irmã, quantos já comeram um bolo maravilhoso? Faz assim, eu. Quantos já comeram um bolo que a tia Fátima faz? Amém ou não amém? Temos música junto. Então, eu perguntei para ela, a senhora se importa de me dar a receita? Eu quero levar para minha esposa. Ela precisa fazer esse bolo. Ela disse assim, eu posso te dar a receita, mas isso tem muita prática. Mas como assim? Quanto tempo fica no forno e tal? Isso é no olho. Eu olho assim e digo, está pronto. Aí eu pego e sirvo. É a prática. Mas eu dou a receita. Irmãos, vocês já passaram numa praça onde um camelô está lá, vendendo um negócio? Descascador de batata. Com facilidade, descasque 10 batatas em 1 minuto. E você vê, ele faz com habilidade, já caíram nessa? Aí ele faz, parece que a batata é ensinada. Ela já cai limpinha ali. Eu quero 2, eu quero um para mim, outro para minha irmã. Daqui, 2. Chega em casa, meu irmão, quer ver que você descasca a batata? Você não tem prática, você não tem habilidade. E alguns costumam dizer, qualquer criança brinca, qualquer... não é prático. Mas não é assim, irmãos. A nossa receita é diferente da receita de Deus. E Ele diz, a receita é essa aqui, ó. É tão simples. Não afaste dos teus lábios a palavra de Deus. Medita nela dia e noite. Primeira vez, ou no início, quando era mais novo, um dia desse, né? E eu estava lendo e ficava assim, puxa vida, ler a palavra dia e noite, eu não vou fazer nada. Mas ele não está dizendo isso, ele está para meditar. Meditar é pensar. Por que eu não estou tendo sucesso? O que eu fiz de errado? Eu fui precipitado ali. Eu tentei resolver dessa forma. Eu tenho que aguardar com paciência no Senhor. Deixa eu meditar aqui. Tem uma palavra que diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não, o versículo não termina, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. E eu não estou confiando nessa palavra. Eu preciso meditar nisso, eu preciso ter mais fé nisso. Isso chama-se receita de Deus. Não se valer de outros mecanismos. Não ouvir conselhos e ameaças contrárias ao que Deus prometeu. Como nós ouvimos, irmãos? Como tem gente com boa intenção? Tem um ditado que diz que de boa intenção o inferno está cheio, não é verdade? Isso é só uma brincadeira, que o inferno nem tem ninguém ainda, viu, irmãos? Hoje eu falava no estudo do Connect que a primeira pessoa a mandar alguém para o inferno vai ser Jesus. Ninguém está no inferno ainda. Mas é um provérbio que diz, de boas intenções o inferno está cheio. E às vezes há pessoas mesmo que estão cheias de boas intenções. Você já se pegou fazendo um trabalho que você sabe fazer e chega um curioso e dá um palpite? Faz assim, não, faz assim, corta assim. Aí você corta, dá errado. Ele diz, não, só deu um palpite. Aí ele já sai de perto e sai correndo, porque ele estragou a tua obra. Assim também. Francisco, o que aconteceu? Fátima, o Francisco hoje ele acordou, não sei, atravessado, ele acordou com um olho esquisito, e ele está muito... Mas será por que ele está assim? Não sei, mas já está assim há alguns dias. Depende com quem ela esteja falando, ela vai receber um conselho. Ah, amiga, fica assim não, amiga. Fica assim não. Vou te levar para você conhecer novas pessoas. Dá o troco. Mas por que a pessoa está dizendo isso? Com boa intenção, porque é tão amiga da Fátima, que diz, eu não quero vê-la sofrer. Mas ele acaba dando um conselho que vai destruir. Talvez ela nem saiba, ela está sendo usada pelo inimigo. Olha o inimigo que Deus falou disso, você vai encontrar, mas ninguém vai te resistir. Mas há outros tipos de conselhos
O patrão falou isso com você, Francisco, eu fico imaginando, você com esse seu jeito calmo, mas algumas vezes você deve ter pensado, vou chutar o balde. Eu não fico mais nessa empresa. Eu não preciso passar por isso. Eu tenho essa experiência, eu estudei ali, eu já trabalhei naquela empresa, naturalmente nós pensamos, por quê? Isso chama-se orgulho às vezes. E o Senhor disse, eu estou te testando, eu estou te preparando, eu quero que você tenha paciência, porque você vai ter filhos, e você precisa ter paciência para educar seus filhos. Amém ou não, Francisquinho? Amém ou não, Tati? Tem que ter paciência, eles não deram muito trabalho não, né, Chico? Mas deram preocupações, trouxeram incertezas, e agora? O que eu faço? Como é que eu resolvo? Então, nós temos uma receita, a receita de Deus. Quarta e penúltima, Josué tinha a ajuda de Deus. Uau! Alguém disse uma vez, eu achei maravilhoso, não é minha essa frase, você sozinho com Deus, você é maioria absoluta. Sozinho. Tem 10 bilhões de pessoas, você está sozinho com Deus, você é a maioria absoluta. É uma ajuda imprescindível, irmãos. Quantas vezes eu já passei por isso, mas hoje eu não estou na Berlinda, quem está na Berlinda é o irmão Francisco e a irmãzinha Fátima. Quantas vezes vocês ficaram sem saída? Que dificuldade! Não temos a quem recorrer, mas Ele é a nossa ajuda. Josué tinha essa ajuda, vocês têm essa ajuda, nós temos essa ajuda, basta pedir, basta clamar, clama a mim, o Senhor Deus disse, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Ninguém pode prescindir da ajuda de Deus. Sabe por que nós, muitas vezes, como diz aí no popular, damos com os burros na água? Porque nós queremos fazer as coisas segundo a nossa cabeça, que muitas vezes é inteligente, o Senhor deu inteligência, mas há limites para o ser humano. E Deus tem solução, a Bíblia diz que Ele trouxe à existência, o quê? Aquilo que não existe. Como é que Ele vai trazer à existência aquilo que não existe? Antes de qualquer coisa existir, Ele já era tudo, Ele já existia. Como eu vou prescindir de uma ajuda daquele que conhece antes de você ser formado? Ele já te conhecia. Salmo 139. Antes de você ser alguém, Ele já sabia até o nome que você ia receber. Olha que coisa tremenda. Como eu posso jogar fora essa ajuda? Mas ele tinha ajuda de Deus não somente na viagem, mas ele diz por quanto tempo? Por toda a vida. Quantas vezes você já recebeu ajuda de amigos e bastou um episódio que você não agradou e o amigo parou de te ajudar? Ou quantas vezes você você desejou deixar de ajudar uma pessoa? Por quê? Porque nós temos fraquezas, nós temos limitações, mas a ajuda de Deus diz aqui no verso 5 de novo, ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Eu posso ouvir um amém bem gostoso? Amém. O que é isso, irmão? Quando você sair daqui hoje, depois de comer ali uns salgadinhos, ir para casa, amanhã, quando você pensar nessa palavra, você lembra que o Senhor disse, você vai ter ajuda por toda a tua vida. Amém. Sabe o que significa isso? Medita nela dia e noite. Você vai dormir, os maiores problemas vêm à noite, já repararam isso? O dor de dente dói mais à noite do que durante o dia, já repararam? Dor de barriga, dor no peito, uma vez eu acordei e falei, meu Deus do céu, eu vou morrer logo agora de madrugada. Como se eu quisesse morrer de manhã, também não queria. Mas é uma dificuldade, está todo mundo dormindo, todo mundo... A quem que eu vou acordar? Já sei, vou acordar o doutor Pirilo e a doutora Tati, que são médicos. Nós precisamos meditar, então medite nessa palavra. O Senhor me disse, eu não estou sozinho, eu tenho ajuda por toda a minha vida. Meus amados,
Eu tenho certeza que Francisco e Fátima, quando nem imaginaram, veio uma mão e aí que ele viu que era Deus. Quantas vezes vocês andando e veio o inimigo atrás, quando ele foi fazer assim, veio uma outra mão e cortou a mão dele fora e você não viu, continuou andando. E talvez você nunca vá saber. Sabe por quê? Ajuda de Deus. E por último, tem muita gente procurando o poder de Deus. É bom. Bom não, é maravilhoso. Mas essa coisa aqui, ó, esse item aqui, esse quinto item, é muito mais importante do que o poder de Deus. A igreja agora ficou assustada com o pastor. Existe alguma coisa mais importante do que o poder de Deus? E eu vou te provar que existe. A última coisa que ele tinha era a garantia da presença de Deus. Isso é mais importante do que o poder. Por quê? Se Deus está contigo, o poder está. E muitas vezes Deus delega o poder, vem na sua vida, mas Ele não está. Por isso que às vezes você pode se confundir quando vê alguém falando em nome de Deus, orando e operando até alguns milagres. É o poder de Deus, não é dele. E essa pessoa é uma pessoa totalmente incoerente com aquilo que ela fala. É uma pessoa, quem sabe, com mau caráter, uma pessoa que não está certo nos caminhos de Deus, porque ele só teve o poder de Deus, porque Deus não vai deixar de te abençoar através de mim, se eu tiver com um problema, porque você não tem culpa e você vai receber o poder. E porque o poder não é meu, é de Deus, pode acontecer isso. E outra coisa é que o poder, só o poder, há pessoas que têm esse poder na vida dele, o poder de Deus vem, daqui a pouco, por alguma razão, ele abre mão, ele esquece, ele larga isso. Mas a presença de Deus, nunca mais, ele diz, nunca mais. Então o versículo de número 9 diz: não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Presença. Moisés estava num lugar que acho que ninguém queria estar, no deserto, ouvindo muitas murmurações. O povo diz: como é que é? E essa terra não chega? Qual é a terra prometida? Nós estamos aqui há tantos anos. Aí Moisés fala com Deus: Senhor, esse povo, eu não aguento mais ouvir. Já fizemos de tudo, tiramos água da pedra, veio carne do céu, o que é isso? Eu não aguento. Queremos logo entrar nessa terra. Deus falou: vou mandar um anjo especial, o melhor que eu tenho aqui, e ele vai seguir com vocês, e vai entrar com vocês na terra prometida. O que Moisés falou? Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Eles estavam onde, irmãos? No deserto. Ele disse: a tua presença no deserto é melhor do que a não tua presença nos lugares mais maravilhosos que o mundo diz que são maravilhosos. É a presença. A presença de Deus te dá força. A presença de Deus aviva a promessa. A presença de Deus te dá a receita. Vá pela esquerda, vá pela direita, volte, avance, não faça nada, fique de pé, olhe e veja o livramento. Receitas de Deus. Para cada situação ele tem uma receita. Ele tinha a garantia dessa presença. Qual é a razão, então? Ontem eu fiz um casamento. Está começando. E nós aqui quase terminando, né? E eu disse: qual é a razão, será, para um casamento dar certo e o outro não dar certo? Desculpem aqueles que discordarem de mim, mas pelo pouco que eu preguei e pelo tudo que está na Bíblia, é a falta da presença de Deus. Porque a presença de Deus é que nos faz perdoar.
A presença de Deus é que nos faz aguentar aquilo que nós não suportamos. E Ele mesmo disse: eu não darei a vocês nenhuma carga que vocês não consigam suportar. Eu não tenho dúvida, Francisco e Fátima, nesses 50 anos, vocês enfrentaram dificuldades que, se forem contar aqui, eu vou precisar de dar uma semana para vocês ou mais. E mesmo assim vocês não vão terminar. São 50 anos. Quantas por ano? Quantas por mês? Mas de uma coisa também sei, não porque te conheço, mas porque estou vendo vocês dois juntos. Eu sei que em todas elas o Senhor esteve presente e está presente. E a garantia para que vocês façam 60 e 70 anos juntos é exatamente a mesma que Ele deu quando você tinha 1 hora de casado, meia hora de casado. Por isso, em nome de Jesus, eu profetizo na vida de vocês, dos seus filhos, genro, nora, netos, que só está começando. Porque nós não estamos aqui para celebrar somente as bodas de ouro do Francisco e Fátima, mas para celebrar as bodas dos seus filhos, netos e todos aqueles bisnetos e toda a sua descendência, até que Jesus volte e busque a sua igreja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Pai, obrigado por esta palavra, que ela sirva de alento para as nossas vidas. Nós tenhamos coragem, Senhor, de caminhar, mesmo vendo aquilo que parece ser impossível ultrapassar. Confiemos nas Tuas promessas, na Tua ajuda, na Tua presença, nas Tuas receitas, e nós iremos, com certeza, lograr êxito, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, nós temos agora uma cerimôniazinha para fazermos, porque